Em algum momento da noite, a última brasa se apaga. O círculo laranja desaparece, o acampamento mergulha no escuro e todos despertam para o mesmo problema. Além da luz que morreu, alguma coisa ainda está acordada. Hoje, se uma chama morre, você gira um botão e ela volta. Durante quase toda a história humana, perder o fogo podia significar frio, comida crua, menos proteção e uma noite muito mais difícil de controlar. Mas existe um detalhe decisivo: usar uma chama, alimentá-la e cozinhar sobre ela não é o mesmo que produzir fogo do zero. Essa diferença podia transformar uma noite desconfortável numa crise real. Então, o que acontecia quando a fogueira apagava? A resposta não era igual para todos. Dependia do período, do ambiente e principalmente de aquele grupo saber criar uma chama ou apenas mantê-la viva. Há sítios na África que indicam o uso de fogo natural há mais de 1 milhão de anos. Raios e incêndios ofereciam chamas prontas. O desafio maior não era encontrá-las, era impedir que desaparecessem. Imagine um incêndio distante deixando um galho em brasas. Um grupo poderia se aproximar, retirar uma parte segura e levá-la ao acampamento. É uma reconstrução plausível, mas nenhuma cena assim ficou congelada no solo. O fogo deixa vestígios frágeis. Cinzas se espalham, carvão se desfaz, chuva e vento alteram o terreno. Por isso, não encontrar uma fogueira antiga não prova que ninguém a usou. A arqueologia também trabalha com ausências. Em 2025, uma descoberta em Barnham, na Inglaterra, mudou o limite conhecido. Um local com cerca de 400 mil anos reuniu solo aquecido, ferramentas queimadas e pirita, apontando para a ignição deliberada. Os pesquisadores encontraram argila aquecida repetidamente acima de 700 graus, machados de sílex danificados pelo calor e 2 pequenos fragmentos de pirita, um mineral raro naquele local. Juntas, essas pistas formam um argumento poderoso. Quando a pirita é golpeada contra o sílex, pequenas faíscas podem surgir. Mas uma faísca ainda não é uma fogueira. Ela precisa alcançar material muito seco, formar uma brasa e receber ar na medida certa. Pouco ar sufoca a brasa. Vento demais dispersa o calor. Um galho grosso colocado cedo demais pode apagar tudo. Fazer uma chama crescer exige sequência, controle e memória. Fibras, gravetos finos, galhos maiores e combustível duradouro. Produzir fogo, portanto, não era um truque isolado, era um sistema de materiais, movimentos e decisões. Alguém precisava encontrar os minerais certos, preparar a isca, reconhecer o vento e transmitir a técnica para outras pessoas. Mesmo grupos capazes de criar fogo podiam preferir não recomeçar. Estudos com caçadores-coletores recentes mostram que alguns preservavam brasas e transportavam fogo entre acampamentos. Proteger uma chama podia ser mais eficiente do que recriá-la. Uma técnica possível era reunir as brasas, cobri-las com cinza e reduzir a entrada de oxigênio. Pela manhã, o centro ainda podia estar quente. Bastava abrir, acrescentar material seco e soprar a chama de volta. Manter o fogo também exigia combustível. Lenha precisava ser encontrada, quebrada, protegida da chuva e usada com cuidado. Em lugares frios, úmidos ou quase sem árvores, desperdiçar madeira hoje podia cobrar um preço amanhã. A fogueira criava trabalho contínuo. Enquanto alguns caçavam ou coletavam, alguém precisava observar as brasas, alimentar a chama e protegê-la do vento. Horas de cuidado podiam desaparecer por chuva, distração ou uma escolha errada. Se a chama apagasse num grupo que dominava a ignição, o problema era sério, mas reversível. Eles reuniam a isca, produziam faíscas e reconstruíam o fogo. Com umidade, porém, isso podia demorar muito. Se o grupo não dominasse uma técnica confiável, as opções ficavam piores. Procurar outro fogo natural, alcançar outro acampamento, ou atravessar a noite sem chama.
A arqueologia não preserva qual escolha cada grupo fez, e isso não significava morte automática. Roupas, abrigos, proximidade corporal e alimentos não cozidos ainda podiam manter pessoas vivas, mas perder o fogo retirava várias vantagens, justamente quando o ambiente podia estar mais hostil. Uma fogueira apagada era menos um interruptor entre vida e morte e mais uma cascata de problemas. Menos calor, menos luz, comida mais difícil de processar, mais trabalho e uma noite muito menos previsível. Cozinhar altera o alimento antes que ele entre no corpo. Proteínas mudam, amidos amolecem e parte da energia pode se tornar mais acessível. Sem fogo, o grupo não perdia apenas conforto. Também podia perder eficiência alimentar. O calor permitia enfrentar noites frias e ambientes difíceis para um primata tropical. A chama não mudou nossa pele, mas criou um pequeno clima portátil, um círculo quente que podia ser reconstruído onde o grupo parasse. A luz também prolongava atividades depois do pôr do sol. Ferramentas podiam ser reparadas, alimentos divididos, ferimentos observados e crianças cuidadas. O dia humano já não precisava terminar exatamente quando a luz natural desaparecia. Fogo e fumaça podiam afastar alguns animais e insetos, criando uma fronteira visível ao redor do acampamento. Não era um escudo perfeito. Mesmo assim, mudava profundamente a relação entre humanos, escuridão e ameaça. A chama fazia outra coisa, colocava rostos no mesmo círculo. Durante o dia, a atenção estava na comida e no movimento. À noite, o fogo criava tempo para conversa, lembrança, humor, tensão e reconciliação. Entre caçadores-coletores do Kalahari, estudados por antropólogos, as conversas diurnas se concentravam mais nas tarefas imediatas. À noite, ao redor do fogo, surgiam mais histórias sobre pessoas distantes, acontecimentos passados e o funcionamento do grupo. Histórias não servem apenas para entreter. Elas carregam nomes, perigos, alianças, regras e memórias. A fogueira podia transformar a experiência individual em conhecimento compartilhado, permitindo que alguém aprendesse sem precisar repetir o mesmo erro. E o próprio fogo treinava a cooperação. Uma pessoa buscava combustível, outra preparava alimento, outra vigiava a chama. Manter aquele centro aceso exigia planejamento futuro e confiança de que cada membro faria sua parte. Mas o fogo não foi um presente sem custo. Fumaça irritava olhos e pulmões, brasas queimavam, incêndios podiam escapar. Dominar a chama também significava aprender a limitar uma força capaz de destruir o próprio acampamento. Em paisagens com pouca madeira, cada galho tinha valor. Fogueiras menores, abrigos contra o vento e combustíveis alternativos podiam decidir quanto tempo o grupo permaneceria. Até o calor precisava caber no orçamento da natureza. Em diferentes períodos e culturas, humanos também usaram fogo fora do acampamento para alterar vegetação, facilitar deslocamentos e manejar recursos. A chama deixou de transformar apenas comida. Aos poucos, começou a transformar paisagens inteiras. A fogueira de Barnum provavelmente foi produzida por grupos antigos de neandertais, embora nenhum fóssil humano tenha aparecido no local. Isso lembra que criar e controlar fogo não foi uma conquista exclusiva do Homo sapiens. Também não houve um único dia em que alguém inventou o fogo e mudou o mundo. Houve milhares de tentativas, técnicas perdidas, tradições transmitidas e grupos aprendendo, em tempos diferentes, a encontrar, conservar e criar chamas. Quando você risca um fósforo ou gira um botão, comprime num segundo uma cadeia enorme de conhecimento: combustível, oxigênio, ignição e controle. O gesto é moderno. A lógica por trás dele
é profundamente antiga. Talvez o fogo tenha sido uma das primeiras tecnologias que precisava continuar viva. Uma pedra podia esperar no chão, uma chama não. Ela exigia atenção, alimento e cooperação, quase como outro membro do grupo. Então, quando a fogueira apagava, não desaparecia apenas o calor. Desaparecia uma parte do sistema que tornava a noite humana. E no próximo episódio, vamos descobrir por que o escuro ainda deixa nosso cérebro em alerta.